Lição 6. 8 de fevereiro de 2026. Título da lição: O Filho como o Verbo de Deus. Introdução. O prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e Revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Primeiro tópico: o Verbo como Deus eterno. Ponto 1. O Verbo pré-existente. O prólogo de João, 18 versículos iniciais, é chamado de Hino Logos. Na abertura: no princípio era o Verbo. João 1, parte A. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis 1, e claramente ensinam que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão Verbo, do grego, logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, João 14 e 3:16. Antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio, Colossenses 1:17. Ponto 2. O Verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o Verbo estava com Deus, João 1, parte B. A expressão grega, proston theon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, Filho, e Deus, Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade, Deuteronômio 6, 4, 1 João 5, 7. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. João 2, João 17, 5. Ponto 3. O Verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela o Verbo era Deus. João 1, parte C. Aqui, a palavra grega para Deus, theos, aparece sem o artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do Verbo. Esclarece que o Verbo compartilha da mesma essência divina, João 10, 30 e 14, 9. Desse modo, o Verbo é como Pai, eterno, João 2, e Criador, João 3. Portanto, a expressão o Verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Colossenses 15 e 2, 9. Segundo tópico: o Verbo como Criador. Ponto 1. O agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus, Gênesis 1, parte A. A expressão criou traduz a palavra hebraica bara, termo reservado à atividade criadora de Deus, Gênesis 1, 21 e 27, Gênesis 2, 4, Gênesis 5, 1 e 2, Gênesis 6, 7. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo, Hebreus 11, 3. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento, Salmos 33, 6, Isaías 45, 12, Neemias 9, 6, quanto no Novo Testamento, Atos 17, 24, Romanos 1, 20, Apocalipse 4, 11. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 3. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Colossenses 16 e 17. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Hebreus 2. Ponto 2. A fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. João 4, parte A, referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. João 3, 36, 1 João 5, 11 e 12. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Atos 17, 25.
Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Essa verdade afirma que a vida, eterna e imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. João 10, 30, João 14, 9 e 17, 5. Ponto 3. A luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, 4, parte B e verso 5. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. 1 João 1, 5. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. João 1, 9. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. João 8, 12. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. Mateus 4, 16, João 3, 19. A declaração "as trevas não prevaleceram contra ela", João 1, 5, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego katalambam pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar, e nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Romanos 13, 12. Terceiro tópico. O Verbo como revelação do Pai. Ponto 1. A encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como supremo meio de autorrevelação do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João 1, 14, parte A. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Filipenses 2, 6 a 8. O termo grego isken, habitou, significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, Êxodo 25, 8 e 9, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Colossenses 2, 9. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1, 23, a plena revelação do Pai. Hebreus 1, 1. Ponto 2. A plenitude da graça e da verdade. João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 14, parte B. A palavra glória, do grego, doxa, remete ao conceito da Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Êxodo 40, 34 e 35. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. João 2, 11, João 17, 1 ao 5. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, João 1, 17, parte A, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. João 14, 6. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, 11. Ponto 3. O revelador do Deus invisível. No último versículo de seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1, 18. Aqui, o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. Êxodo 33, 20, 1 Timóteo 6, 16. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, do grego, monógens theos, significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, do grego, homoousios, do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê a mim vê o Pai. João 14, 9. Conclusão. Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus, e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo.